Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los para nós lermos em Romanos, capítulo 1, versículo 8 até o verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar, compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. O comentário dessa semana, os comentários, são escritos pelo pastor Claudir Oliveira, de Bocaiúva do Sul. E o comentário de hoje diz assim: não devemos interpretar esse texto como se Paulo estivesse simplesmente nos advertindo de ter vergonha de carregar uma Bíblia. Tenho certeza que a mensagem transmitida aqui vai muito além disso. Hoje muitas pessoas não se contentam em ouvir um bom sermão bíblico. O pregador precisa demonstrar que conhece o campo da filosofia, psicologia e demais ciências humanas, pois, caso contrário, não irá prender a atenção do seu público. Sem dúvida, este é um grande risco. Muitos líderes, infelizmente, na ânsia de ver suas igrejas crescerem, deixam o evangelho de lado e passam a pregar outros ensinamentos alheios às Sagradas Escrituras. Nós, como batistas do sétimo dia, declaramos que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Que isso seja verdade em nossa vida e em nossas igrejas. O pastor Claudir, ele se atentou ao ponto do evangelho ser pregado com ousadia, Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Quando eu era novo convertido, eu tinha vergonha de andar com a minha Bíblia. A maioria das pessoas não era. Nas minhas salas de aula, nossa, 20 e tantos anos atrás, eu na escola tinha vergonha porque às vezes eu era o único evangélico dentro de sala, por ter nascido numa igreja evangélica. E mesmo com os meus pais fora da igreja, depois de um certo tempo que eu já estava indo, e mesmo a gente não indo com frequência, mas aquele coração cristão estava ali, o Espírito Santo já tocava, já ministrava, e eu tinha vergonha, E com o tempo foi chegando mais cristãos dentro de sala, até que isso ficou tão comum, que quem não era cristão não era comum, tinha alguma coisa errada. Aí alguém chegava até o ponto de dizer, não, eu não sou não, mas eu tenho uma avó, em terceiro grau, que vai na igreja. Enfim, amados, nós não estamos falando aqui sobre eu ter vergonha de sair por aí, desculpa o barulho, sair por aí com a minha Bíblia Sagrada, Não preciso sair com ela debaixo do braço, porque esse é o costume. Mas, se eu puder, quanto menor a minha Bíblia, eu prefiro ela, É assim que normalmente a gente pensaria. Mas é interessante, irmãos, porque não está se tratando disso o texto, falando sobre nós termos vergonha de falar de Cristo ou não. Está falando sobre o Evangelho realmente ser poder de Deus quando ele é pregado na sua íntegra. Quando ele é pregado de forma clara, objetiva, integral e plena. Porque o Evangelho, sem eu tentar explicá-lo, só o fato de eu apresentá-lo como ele é, só o fato de eu falar como ele está na palavra do Senhor, preste atenção, isso é muito importante. Só o fato de eu dizer o que a Bíblia está dizendo, eu já estou dando a oportunidade, como se Deus precisasse. Mas entenda assim de forma figurada para que a nossa mente consiga assimilar. Eu estou dando oportunidade para a pessoa que está ouvindo e para o Espírito Santo tocar naquele coração, porque eu usei a Bíblia na sua forma plena. Quando eu e você tentamos anunciar um evangelho
mastigado, escondendo as partes mais duras, sabe? Tirando o inferno da equação, tirando algumas palavras que você pensa, eu falar isso, fulano vai fugir correndo. Eu estou roubando da pessoa e do Espírito Santo a oportunidade de tocar profundamente naquele coração. Jesus foi a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia. No Antigo Testamento, eu estava lendo num livro ontem, nós estamos num grupo de leitura muito abençoado, e nós estávamos comentando do livro ontem que 85% do Antigo Testamento é Deus falando sobre juízo. Eu vou pegar vocês, eu vou matar vocês, eu vou prender vocês, eu vou exterminar vocês. Você pensa, poxa vida, mas Deus era bravo. Deus estava trabalhando com o povo de Israel, que era um povo que, mesmo vendo os milagres e as maravilhas do Senhor, ele pecava. Então, por que é tanta coisa assim como destruição? Porque é uma profecia enorme que talvez ocupe aí 3, 4, 5, 10 capítulos da Bíblia de uma vez só, cada uma delas. E ele fala através de Isaías, muitas dessas, através de Ezequiel. Jeremias, então, por isso que tem lamentações de Jeremias, é o Senhor repreendendo os reis, repreendendo os sacerdotes, repreendendo os levitas, todo mundo que não estava andando como Deus queria e sabiam como Deus pedia. Irmãos, e quando Jesus veio no Novo Testamento, a gente pensa, poxa, esse Deus do Novo Testamento, ele é mais carinhoso. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, não mudou. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós, mas Ele ainda continua dizendo que nós precisamos transformar a nossa vida pela renovação do nosso entendimento para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o Evangelho é poder de Deus para transformar quando ele é anunciado na íntegra, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas e às vezes de forma esporádica, mas hoje ele foi derramado a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo vem habitar nas nossas vidas, nos ensinando a palavra do Senhor e tudo aquilo que nós precisamos. Eu e você, quando anunciamos o Evangelho do Senhor e o poder de Deus, nós estamos dizendo para as pessoas, olha, você está ouvindo, creia que o Espírito Santo virá, fará em você morada. Nós somos possuídos pelo Espírito de Deus, só que ele não é invasivo. Quanto mais espaço eu dou, mais ele me usa. Quanto menos espaço eu dou, mais ele se apaga. Até chegar o ponto, se eu viver em pecado. Se eu viver em pecado consciente, digo eu, porque pecar todos nós pecamos. Mas se eu viver em pecado consciente, se eu continuo praticando as mesmas coisas, mesmo sabendo que elas são erradas, eu vou extinguir o Espírito Santo da minha vida e vou acabar com a atuação dele no meu coração. E eu creio, meus amados irmãos, que não é isso que eu e você queremos. Eu creio que não é isso que eu e você estamos desejosos, que o Espírito Santo pare de operar. Mas o apóstolo Paulo, ele traz essa mensagem, mas ele traz um contexto também de compartilhamento dos dons espirituais. Como nós estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo, sobre os talentos sobrenaturais, ele diz aqui no versículo 9 do capítulo 1 de Romanos, o seguinte: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Né? Olha o que Paulo fez. Nós cremos que Paulo era um grande homem de Deus e ele diz assim, olha, Deus é testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós nas orações. E o verso 10, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para comunicar algum dom espiritual. A palavra comunicar na versão NVI, ela quer dizer também compartilhar algum dom espiritual. O apóstolo Paulo tinha prazer em ver os irmãos, dar aquele abraço gostoso, como nós temos saudade devido a toda essa pandemia, e mesmo quando a gente se reúne presencialmente, temos que evitar um pouco. E não só isso, ele queria ver as pessoas e também comunicar, compartilhar os dons espirituais, porque era uma coisa massiva naquela igreja. E é também o que nós precisamos para que a igreja cresça. Porque como diz o livro de 1 Coríntios 12, 14, os dons eles são enviados para o crescimento mútuo, para o benefício mútuo de toda a igreja. Quando toda a igreja participa dos dons espirituais,
cada um sendo usado por Deus no formato em que o Espírito Santo desejou, porque cada um de nós recebe aquilo que o Espírito Santo coloca. Mesmo que nós tenhamos buscado, clamado, orado, jejuado para que Deus nos dê dons, Ele vai nos dar aquilo que Ele vê que é melhor para todos nós. E quando isso acontece, irmãos, nós comunicamos, compartilhamos e todo mundo é abençoado. Há aquela forte e terrível, mas terrível no bom sentido, percepção da presença de Deus no local, porque os dons sobrenaturais estão sendo manifestos. E isso é gostoso, isso é maravilhoso, isso renova e reforça a nossa fé. O apóstolo Paulo tinha esse desejo, esse também deve ser o nosso desejo. A pregação, o não envergonhar do evangelho, o compartilhar dos dons, a união. E ele ainda fala no versículo de número 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo esperava, irmãos, depois de ter plantado o evangelho no coração dessas pessoas, depois de estar chorando, de estar clamando, incessantemente orando e compartilhando dons, ele desejava também de estar com eles e se alimentar dos frutos desse plantio. Paulo está dizendo, eu sou digno disso, né? Não somos dignos de nada, mas poxa, o obreiro é digno do seu salário. E quando ele está falando de fruto aqui, não é uma questão financeira. Era o aproveitar de tudo aquilo. É quando nós investimos um grande tempo num projeto e ele gasta tempo, energia, dinheiro, gasta tudo que nós temos. E depois você começa a ver os frutos chegando. Aquele investimento começa a ter retorno e você começa a sentir paz com aquilo. Aquilo te traz descanso e traz regozijo. Você olha para trás e vê, poxa vida, valeu a pena todo esse investimento. Esse é o investimento que nós fazemos no reino de Deus. Então não desanime, não se canse. O próprio Paulo diz, não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher se não tivermos desfalecido. Ou seja, se a gente não parar de fazer o bem. Ame as pessoas, vá na igreja, ore pelos irmãos, clame ao Senhor, jejue, ore. Jejue e ore. Tem pessoas que acham que não precisa jejuar. Irmãos, eu jejuo. Eu sei o tamanho da importância desse ato espiritual. Ele não é para os tempos bíblicos apenas. Ele não é para o Antigo Testamento. O jejum é para nós hoje. Jejue e ore, veja as coisas acontecerem e deixe que todo esse plantio comece a trazer frutos sobre a sua vida. E eu creio que Deus vai abençoar cada um de nós, segundo a vontade dEle, mas também segundo aquilo que nós nos dispomos a entregar para o nosso Deus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus.